Está no ar o Entre Amigos. Bom dia, Alejandro. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos, começando o entretenimento da Band. Hoje, excepcionalmente, um pouco mais tarde, às 11 horas da manhã, quase a hora do almoço. Por isso que a gente modificou um pouco o nosso plano, mas num dia muito festivo para todos nós, gaúchos nascidos aqui ou gaúchos de coração, como eu e muitas pessoas que escolheram essa terra para viver. Bom dia de 20 de setembro e nós começamos com o Victor Hugo, né? Tudo bem? 11 horas, uma hora boa para tomar um mate. Para tomar um mate? É. Ou vinho. Tá, também especial. Né? Tu gosta de mate ou de café? Eu não tomo café, eu tomo mate. Mate. Então tá, daqui a pouco nós vamos percorrer um pouco da história linda desse cantor e vamos falar sobre músicas. Será que ele vai cantar a minha música preferida hoje? Nós vamos falar também de saúde com a Stefana Seolin e com a Juliana Viegas. A Juliana vem falar sobre coisas maravilhosas daqui a pouco no nosso programa. Também vamos ter o meu encontro com um cantor uruguaio que completou 82 anos, meu grande amigo, o Negro Rada, como ele chama, mas na verdade é Rubem, né, para os íntimos. Conhece o... Pô, conheço e sou fã. Então, é tá. um grande artista, né? Vem nome internacional. Dia 15 de novembro estará aqui em Porto Alegre com a sua filha. Na verdade é a Julieta, né, que é uma grande artista, que vem trazer o pai, né, na carona, e vamos ter aqui em Porto Alegre, e ele deu uma entrevista exclusiva lá no Circo Voador, num sonho que ele tinha também de cantar no Rio de Janeiro, nesse palco tão lindo que é o Circo Voador. Eu fui para lá, ele me recebeu gentilmente no camarim, como vocês estão vendo aí no vídeo, e nós vamos ter ainda também, vamos desvendar o mundo dos vinhos com Michael Waller, ele que é autor de 101 vinhos brasileiros, né? Ele está trazendo, desvendar tudo isso aqui. Eu vou perguntar qual a diferença entre Cabernet Sauvignon, Malbec, né, Taná, e já que estamos próximos do horário do almoço, então, um bom dia para você. Está começando a sua agenda positiva de todo final de semana, o Entre Amigos está entrando no ar. Olha, hoje praticamente nós somos o jornal do café da manhã, né? Porque estamos às 11 horas da manhã desse sábado, por causa da Fórmula 1, que está trazendo também sempre agitos. Sempre quando tem uma corrida, né? Nós pegamos um público bom. Para quem está nos assistindo domingo, excepcionalmente um pouco mais para baixo, às 6 horas da manhã, as galinhas estão acordando e nós estamos com você. É importante que você está sempre com a gente no YouTube e você sabe que a televisão vai mudar. Daqui a poucos dias nós vamos ter o 3.1, né, que vai trazer que todas as TVs não vão ser mais números. O canal 10, que nós somos há muito tempo, vai deixar de ser canal 10. Nós vamos ter o aplicativo, né, da Band. Você vai clicar, né, para quem tiver o 3.0, e você vai clicar e assistir o nosso programa no horário que você quiser. Victor Hugo, você passou por todas essas fases da TV, né? Você não é da TV preto e branco, não? Não, lá em casa era colorida. Botava um papel celofane verde na frente, ela virava colorida. Eu sou do tempo da TV preto e branco. Não trabalhava, eu era pequeno na época, mas eu era fã de TV. E levantar para trocar de canal. É verdade. A minha mãe ficava braba que eu fazia isso muito rápido. Será que... Como é bom, né? Será que a inteligência artificial, se a gente dizer, quero assistir tal coisa, vai poder escolher ou não? Vai. Vai. Eu não sou expert do assunto da inteligência artificial, mas outro dia eu vi alguém que comentava que ela sirva para fazer as coisas mais rapidamente, e que este tempo que vai sobrar as pessoas usem para viver mais de lazer, entre amigos, entre amores. Então, sob esse aspecto, eu sou um otimista que a inteligência artificial possa facilitar, criar mais tempo
para a própria essência da vida. Vitor Hugo, tu te criou com mate e sonho? Sonho foi depois, quando eu passei a morar um pouco, eu moro um pouco em Santo Antônio da Patrulha, terra do sonho açoriano, né? Maravilha. Que delícia, né? Mas tu nasceu em que cidade? Sou nascido em Taquara, eu me apresento Taquara. assim. Sou nascido em Taquara, apaixonado por Uruguaiana, moro em Porto Alegre há mais de 40 anos e recentemente fui adotado por Santo Antônio da Patrulha. Mas foi o sonho de açoriano que te conquistou, eu acho. É, a terra da cachaça, do sonho e da rapadura. A família da minha esposa é toda de lá e eu frequento. E a música entrou quando na tua vida? Corre a lenda que eu tenha nascido cantando no Hospital de Caridade, mas muito lá em Taquara, década de 60. Mas eu, desde criança, tive esse dom. Meus pais me viram e me trouxeram para estudar música. Aqui em Porto Alegre existiu um centro de formação musical, Liceu Musical Palestrina, que formou gerações em excelência de música. E depois eu peguei o período dos festivais estudantis. Meu irmão também é músico, Paulo. Depois cada um foi para o seu lado de carreira. Então peguei festivais estudantis e vivi na década de 80 o estouro dos festivais nativistas. Verdade. Que foi um grande sucesso, né? Por exemplo, Uruguaiana puxando esse movimento, muitas cidades fazendo os seus festivais. Isso foi um mercado de trabalho, continua sendo. E lançador de pessoas que talvez não tinham visibilidade, né? Sim, porque cada um passou a ter a sua carreira, gravar os seus discos, regravar as canções que ficavam... Passar por um júri. Sim, não, uma experiência de palco incrível, né? A gente aprendeu, a minha geração aprendeu fazendo. E eu vivi, modéstia à parte, que alguns que conhecem, por exemplo, a história da Califórnia, da canção de Uruguaiana, o período de ouro ali, as primeiras 15 edições da Califórnia. Que música tu cantou na Califórnia que te tocou? As músicas que mais me tocaram foram Pra Onde Ir e Esteio e Sonho. Mas eu vi a Vitória de Veterano com o Leopoldo Racier, que é uma música que eu incorporei ao meu repertório. Eu regravei depois de... Eu fui à Califórnia, vi uma música, me apaixonei por ela e regravei muitos anos depois, que é o Desgarrados. Então tem uma geração que me conhece por cantar o Desgarrados, conhece a gravação, né? Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade. Linda. E não conhece o original da Califórnia da canção, porque ficou para trás. E tu sabe de uma coisa? Eu acho que até pela quadra do tempo que estou na minha vida, eu tenho ainda o dever de resgatar um pouco da história da Califórnia da canção. Estou preparando uns álbuns. Que bom! Que agora se coloca tudo em streaming, né? Que eu vou fazer álbuns temáticos, fazendo recortes de períodos da Califórnia da canção, mas vem uma novidade aí, não vou entregar o jogo. Que bom! No instrumental tem uma novidade. Para começar os trabalhos, tu sabe que eu sempre cobro para tu vir para cá. E tu sabes que se tu não tocares a minha música preferida, eu vou ficar muito chateado. Minha música preferida em homenagem ao Fogaça, esse grande compositor, marido da minha amiga Isabela Fogaça, que certamente estão nos assistindo. Começaram a namorar na nossa casa lá em Taquara. Tu és o Cupido? Não, esse amor já brotou para ser grande. Onde a terra começar... Vento Negro, com Victor Hugo. Vento negro, gente, eu sou. Onde a terra terminar, vento negro eu sou. Quem me ouve vai contar. Quero luta, guerra não. Erguer bandeira sem matar. Vento negro é furacão. Vamos lá. A vida é o tempo, a trilha é o sol. Um vento forte se erguerá arrastando o que houver no chão.
Quem está em casa pode cantar junto aí. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber. É viração. Olha, Vitor Hugo, assim, ó, eu noto quanto que o Rio Grande do Sul é bonito, né? E nesse dia 20 de setembro, né, tem esses compositores tão bons como o Fogaça, que muita gente conhece pela política, né? Mas que muita gente sabe também que é um grande compositor. O que o 20 de setembro deixou na tua vida como legado, como parte musical? Para mim, que estudei um pouco da história do Rio Grande do Sul. Tu gosta muito da história do Rio Grande do Sul. Sou formado em jornalismo, sou cantor, sou formado em jornalismo e fiz pós-graduação em História. E tu foi secretário da Cultura e do Turismo do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul. Para mim, o principal, assim, a essência do 20 de setembro e daquela luta da República Rio-Grandense é o enfrentamento ao poder central. Havia um poder muito centralizado. No tempo do Império, era centralizado na corte. Hoje é centralizado em Brasília. Sim. E nós aqui na periferia do mapa, lutando, nos insurgindo contra esta concentração de poder na sede. Para mim, essa... Era mais os fazendeiros do charque, né? Sim, que lideraram porque eles eram prejudicados pelas tarifas. Olha a coisa mais atual, as tarifas Sim. de entrada do charque da Argentina e do Uruguai, que entrava aqui mais barata do que o charque produzido aqui na então província de São Pedro, né? Então tem uma razão de enfrentamento ao poder central, que era o Rio de Janeiro, que era o Rio de Janeiro na época, e que hoje é Brasília. Sim. E tinha uma questão da economia do Rio Grande, né, estar em desvantagem com o que entrava do prata ali, da Argentina e do Uruguai. Então, para mim, essa é a mensagem que é mais importante, que mais me comove e que continua com uma carga de atualidade. Mas, da década de 40, do pós-guerra em diante, este movimento se ressignifica e se alarga socialmente quando ele faz um casamento da história da Revolução Farroupilha com a tradição gaúcha. Movimento tradicionalista. E aí isso aí se alarga, por isso que nós estamos vendo aí em várias cidades os chamados acampamentos Farroupilha, que, Alejandro, eles vão amalgamar dois tipos de praticantes do gauchismo. Aquele que pratica o gauchismo, entenda-se a vida rural, com traços da vida rural, da tradição, ele que é gaúcho o ano todo, e outro que até nem é, mas que durante essa semana vai comprar uma pilcha, vai cultivar um hábito e vai se encontrar com os amigos. Então, isso é o que a gente está vendo nos acampamentos. Então, eu quero saudar esse movimento do 20 de setembro que tem todas essas características. Sabe que eu acho que também é importante salientar quantos gaúchos levaram todo esse tradicionalismo quando migraram para outros estados, principalmente da região oeste, né, do país, plantando soja, né, sabendo muito bem trabalhar na agricultura, né, na pecuária, né, e saber que tem CTG fora do país também, né. Isso leva também a bandeira rio-grandense, né, e eu acho que o ano passado, quando nós passamos essa enchente horrorosa, fez que o gaúcho se juntasse também em volta de defender, de cuidar de um do outro, né? E eu acho que esse movimento é muito importante de hoje, no 20 de setembro, pensar que a união, infelizmente, nem todos os gaúchos pensamos assim. Assim foi também que muitos gaúchos ficaram do outro lado, né? Porto Alegre, sempre eu explico para os uruguaios, digo, Porto Alegre não tem certas coisas que tem os outros estados, porque foi meia revolução, foi ao contrário. Porto Alegre foi
leal ao Império e foi contra os farroupilhas. Por isso que no brasão de Porto Alegre, ostenta ali Porto Alegre, muito leal e valerosa. Pois é. Quem disse que ela era leal? O Império, que concedeu esse título. Sim. Mas É por isso que eu- uma longa história, né? mas por isso que eu digo que o movimento tradicionalista é muito forte, mas que em Porto Alegre encontra uma resistência, né, até hoje, talvez oriunda dessa questão, né, que não se juntou. Então, minha saudação para Piratini, que foi capital farroupilha, né? Depois o Alegrete e Alegrete. Caçapava antes. Caçapava. E a única cidade fundada durante o período da Revolução Farroupilha foi Uruguaiana, pelo Domingos de Almeida, que era um charqueador. Ele, na verdade, ele não era gaúcho. Ele veio morar no Rio Grande do Sul, casou com uma estanceira lá de Pelotas e se tornou um grande charqueador. E era um homem muito culto. Foi um dos ministros da República Rio-Grandense, o Domingos de Almeida. Mas, Vitor Hugo, agora sei que estás mudando também, estás trazendo novas músicas, né? Eu tenho um gosto pelo passado, né? E eu estou preparando um álbum agora que em breve vamos gravar para depois colocar nos streamings aí, que eu quero regravar algumas canções do tempo do Conjunto Farroupilha. Isso aí é voltar à década de 40, canções muito antigas, que isso aí até antes do movimento dos festivais nativistas. Posso fazer um pedacinho de uma muito linda, olha aqui, ó. Esse palco é teu. Olha só. Gaúcho eu sou, nasci feliz, nessa terra formosa onde estou, sob o céu do meu lindo país. Vim lá de fora, sou laçador, só não pude laçar até agora o teu amor. Gaúcho eu sou, nasci feliz, nessa terra formosa onde estou, sob o céu do meu lindo país. Vim lá de fora, sou laçador, só não pude laçar até agora o teu amor. E por aí vai. Coisa linda, parabéns. Eu quero te dizer que eu te considero um grande influenciador. Hoje as palavras mudaram, né? Então hoje tudo, influenciador disso, mas influenciador do quê, caboclo, sabe? Da onde tu és influenciador que não sabe nem onde fica Porto Alegre, né? Então, tu és um grande influenciador. Influenciador da cultura, da boa música, das coisas boas. Eu me imagino quantas pessoas em casa estão nos assistindo e devem dizer que delícia ter um show, né, do Vitor Hugo. Vitor Hugo, quero te agradecer que tenhas vindo, a grande deferência que tu teve com esse programa, mas dizer que se o Rio Grande do Sul está de pé, né, hoje é por pessoas como tu que plantaram as estacas para criar um estado forte, um estado com identidade, e tu és a identidade, assim como outros também, dessa cultura linda, né, que chega a tanta gente e que nos orgulha de estar num lugar tão lindo quanto o Rio Grande do Sul. Parabéns pela tua carreira, pelo teu trabalho, pelo grande influenciador que tu és. E nesse dia 20 de setembro, nada melhor que homenagear pessoas como tu, um protagonista da cena da cultura, do bom trabalho e da boa influência, né, Juliana? Porque tu trouxe uma influência muito boa que traz até hoje. Obrigado por ter escolhido esse companheiro que é o violão, que não passa de moda, né? Pode ter todas as tecnologias, mas que bom. Obrigado por ter dado esse presente para nós nesse dia tão significativo que é o dia 20 de setembro. Nós, toda a equipe, o Chiclé, o Carlos, o Rezende, o Jean, todo mundo da equipe do Entre Amigos está muito feliz com a tua, Glasimir Menezes também que está aqui, muito feliz com a tua vinda.
foi um grande presente para todos nós. Certamente vocês devem ter gostado também. Eu quero dizer uma coisa olhando para a câmera. Vocês que assistem aí do outro lado. Isto aqui é uma verdade absoluta. Este é um programa que a gente vem e se sente entre amigos. E olha que eu já fiz vários programas de televisão e de rádio. Tu passa isso verdadeiramente para quem tu recebe e acredito que para a tua audiência. Te agradeço. E uma dica final. Semana Farroupilha. Se tiver tempo, releiam e leiam a obra imortal. O Tempo e o Vento? A obra imortal do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Eu comprei a trilogia de novo, recomecei a ler, porque quando eu li eu era jovem. Então agora eu já sou outro leitor. Então recomendo toda a história do Rio Grande do Sul no romance O Tempo e o Vento. Olha, eu quero dizer que nós vamos falar daqui a pouco de uma livraria, de um lugar muito bom, mas eu quero, sem merchandising nenhum, sem nada, parabenizar a Nailé Rocha, diretora do Shopping Iguatemi, por ter escolhido uma livraria à altura de Porto Alegre, que é a Livraria Travessa. Eu não vi todos os livros porque foi impossível, porque as pessoas me reconheceram e eu tive que cumprimentar. Mas meu filho gastou um bom livro também e é bom que a gente tenha lugares assim também em Porto Alegre. Então, é bom salientar, né? E dizer que esse livro, quem sabe, não sei se em todas as livrarias tem, mas tem que ter, né? E pena que o Luiz Fernando Veríssimo partiu há poucos dias atrás e nos deixou, mas deixou um legado fantástico também para todos nós. Perfeito. Obrigado por ter vindo, obrigado mais uma vez e nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência vamos falar de saúde, nós vamos falar de vinhos, nós vamos falar de música, tudo isso muito mais logo depois do intervalo. Não sai daí, porque o Entre Amigos volta já. Vamos falar de saúde? Você já conhece o Hospital Dr. Clean Porto Alegre? Lá você encontra centro cirúrgico com alta tecnologia, ambiente confortável e exclusivo com salas de repouso e acomodações projetadas para proporcionar bem-estar ao paciente e ao médico, facilidade de agendamento e processos de qualidade e segurança com protocolos rígidos para assegurar tranquilidade no desenvolvimento dos procedimentos. Vem simplificar a saúde, vem com a Dr. Clean. Acesse drclean.com.br, simule seu plano, receba agora uma proposta, ou se preferir, esse WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo tem todas as informações. 3584-0302, Dr. Clean, plano de saúde, o plano que salvou minha vida, meu plano de saúde. Bem que a vida podia ser mais simples, né? Vaga garantida quando chega no trabalho. Elevador sempre vazio. A reunião virou um e-mail. Para ter uma vida assim mais clean, acesse drclean.com.br e simule agora um plano de saúde para você ou sua empresa. Para que complicar? Clean. Dr. Clean. Planos de saúde. Dermatologia, tudo que o mundo quer saber. Stephanie, de novo aqui no nosso programa. Primeiro, já que estás começando aqui esse mês de setembro, tu não teve esse corpo sempre, né? Não tive esse corpo sempre. Podemos desvendar o que tu fez? Podemos. Então, eu acho até interessante contar um pouquinho da minha história, porque explica o porquê que eu comecei a trabalhar com a parte estética e a minha visão sobre isso também. Então, além de ser médica e ser dermatologista, eu sou bariátrica. Há 10 bariátrica anos quer atrás, dizer que tu fez a cirurgia bariátrica. Então, quantos quilos tu pesava na época? Eu pesava 90. 90? Hoje eu peso 50, então foram 40 quilos. Tem uma metade de Stephanie diante Quase outra de mim.
E aí, com o emagrecimento, eu já era dermatologista na época que eu fiz. Eu estava terminando a residência de dermatologia e estava fazendo a minha pós-graduação em cirurgia dermatológica quando eu fiz a bariátrica. E foi depois disso, por sentir necessidade, quando a gente emagrece, o nosso rosto dá uma murchadinha, assim, né? Nós perdemos sustentação da face, então fica com aquele aspecto mais derretido, mais cansado, as olheiras aparecem. Antes eu não tinha ruguinhas na testa e aí eu notei que começaram a marcar. E aí nesse período foi quando eu comecei a me interessar pela estética, porque eu fiz dermatologia muito mais pela parte clínica e cirúrgica do que pensando em trabalhar com estética. Tu falavas que tu cuidavas de pessoas com algumas coisinhas na pele, né? Coisa e tal, né? Algumas manchas que podiam aparecer, né? Isso, não, eu cuido ainda de toda essa parte clínica da dermatologia, toda a parte de doenças de pele, de cabelo, de unhas, eu cuido de tudo isso. E depois fiz a pós-graduação em cirurgia dermatológica pensando em tratar realmente esse nosso público aqui do Rio Grande do Sul, que tem muita descendência alemã, italiana, então tem muita lesão de câncer de pele. Só que aí eu fiz a bariátrica, emagreci, comecei a notar que eu precisava de alguns procedimentos e comecei a estudar mais sobre os procedimentos. E aí fui realizando alguns. Por ti mesma? Por mim mesma, mas assim, realizando com professores, em eventos, então com bons profissionais. E as minhas pacientes começaram a demandar isso de mim também. Elas viam que eu estava ficando mudança mais bonita, que eu estava me cuidando e começaram a pedir que eu também fizesse. E aí eu comecei a estudar, entender melhor. Fiz a pós-graduação também lá no Albert Einstein, em São Paulo, em estética avançada, para ter uma formação muito boa. Qualificada. E aí comecei a trabalhar. Então hoje eu trabalho com as duas partes, tanto com a clínica e cirúrgica, quanto com a estética, mas sempre visando resultados naturais. A minha visão de beleza dentro da dermatologia estética é preservar os traços, não é aquela modificação grosseira ou a transformação. É mais refinamento. O que a gente pode melhorar em cada um, mantendo seus traços, sua personalidade. Quando um paciente vai lá no teu consultório, ele leva a seu problema, sua questão, e vocês conversam de como poder melhorar e quais são os caminhos a seguir, né? Eu chamo isso de planejamento. Planejamento. Então, assim, o paciente vai, chega até mim. Primeiro eu vou fazer, durante a consulta, eu vou perguntar as medicações que usa, como está a saúde no geral, vou avaliar pintas e sinais, eu vou fazer toda essa parte clínica que eu acho importantíssima. E aí ele vai me falar as suas queixas, né? Aquilo que está incomodando, que deixa insatisfeito. E aí eu vou avaliar todo o rosto dele, porque o nosso rosto é feito em camadas. Então nós temos uma estrutura óssea, uma estrutura muscular, os coxins de gordura que também dão estrutura e dão as partes côncavas e convexas da face. Então a gente vai avaliar assim, a queixa da pessoa muitas vezes é o sulco marcado. E o sulco dela está marcado porque ela não tem uma boa estruturação óssea na região da moldura da face. Então, não basta ir lá e preencher o sulco, nós temos que estruturar aquela região. Ou, algumas pessoas, a formação do sulco é pela flacidez que está muito acentuada. Então, nós temos que tratar a flacidez. E aí, essa avaliação é muito individualizada, né? É verdade. E de acordo com essa avaliação, eu vou propor um planejamento dos procedimentos que podem ser feitos para ter aquela melhora, para ter o objetivo daquela pessoa alcançado. Agora, Silvana, independente disso, tá? Existem modismos, por exemplo, tá? Há um tempo atrás se dizia assim, a mulher tem que ter o lábio bem maior, né? Tem que estar mais gordinho, mais fofo. Existem essas modas que a gente pega, às vezes, da internet, da TV? Isso existe em tudo, né? Um tempo atrás era silicone enorme. Depois veio uma onda de pessoas retirando as próteses grandes e colocando próteses menores. E é a mesma coisa na dermatologia. Então, até um tempo atrás, tinha uma cultura do rosto muito marcado, queixo mais quadrado, rosto marcado, quadradão. Então, as mulheres chegavam muito solicitando esse rosto marcado, anguloso e lábios muito volumosos.
Hoje, a gente está voltando para a naturalidade. Então, agora, a nova moda é ser mais natural. E eu dou graças a Deus, porque é a forma que eu gosto de trabalhar e é a estética que eu acredito. Que é, sim, nós podemos melhorar os pontos que incomodam, né? Podemos melhorar as simetrias, podemos fazer tratamentos para prevenir o envelhecimento, a formação de rugas, sulcos, mas eu gosto dessa linha natural. Então agora tá uma época maravilhosa para mim, que gosto de trabalhar com essa medicina mais natural. Não medicina natural no sentido de não usar produtos comerciais, mas resultados naturais, uma estética que valoriza o que a pessoa tem de bom, trata pequenas assimetrias ou coisas que incomodam, mas mantendo o jeito da pessoa, a essência de cada um, sabe? Eu sei que o tempo acabou, mas eu preciso te perguntar uma coisa fundamental. Todas as pessoas que chegam na faixa dos 50, como eu, né, elas querem também rejuvenescer, né? Porque nós temos uma qualidade de vida hoje melhor. Isso também traz que a gente queira melhorar algumas coisas, algumas imperfeições do nosso rosto, né? Ser mais jovem, rejuvenescer, é uma pauta também de teus pacientes? Com certeza, e eu sempre falo que isso é muito importante, porque antigamente uma pessoa de 50 anos era um senhor, estava quase no final da vida já. Hoje, as pessoas de 50 anos são jovens, tem claro que mas assim, sim. com esse rosto estragado do jeito que eu tenho? É isso que eu falo. Olha, pode fechar o meu rosto. Ai, não. Né? Olha aqui, tô estragado. Não, as pessoas têm uma alma, então, jovem. Elas são jovens, são ativas, têm muito pela frente ainda. Mas e aqui às dá vezes, para melhorar muito, né? Às vezes não se reconhecem no espelho. E aí entra as dermatologistas, como eu, para ajudar que a pessoa siga envelhecendo, mas se reconhecendo no espelho. Veja no espelho uma imagem jovial como ela sente que ela é, né? Que ela não se sinta jovem e se olha no espelho e não se reconheça. Porque tudo isso vai para um denominador comum. A gente precisa ser mais feliz. E a autoestima tem um papel importantíssimo. E a autoestima passa por isso, a felicidade. Felicidade. Né? E se você quiser conhecer mais detalhes do trabalho dessa jovem, que é formada, que é muito qualificada e que agora está aqui no Entre Amigos para trabalhar todos os assuntos que você queira saber, Stephanie Ciolin, que você encontra aqui, ó, nesse Instagram. Você tem consultório onde? Aqui em Porto Alegre, no Moinhos de Vento. Perfeito. Vai ser um prazer atender todos e está sendo maravilhoso estar aqui contigo. Muito obrigada pela recepção e carinho. Tá? Faltam muitas pautas aqui, tá? Mas assim, a gente quer qualidade de vida. E isso significa que para homens e para mulheres. Porque muita gente diz assim, para mulher, os homens precisamos ter cartão de visita e nosso cartão de visita está aqui. Né? Com certeza. E pode ser uma mancha. Eu estava vendo uma imagem de um presidente dos Estados Unidos com umas manchas que ele está tendo. E eles estão colocando umas coisas. Muitos de nós temos manchas, às vezes, né? Da propriedade, de coisas assim. Isso dá também para tratar? Dá para tratar, tem que ser avaliado, porque muitas vezes pode ser uma doença de pele ou só manchas senis, mas nós temos sim como melhorar esse aspecto. A falta de uma vitamina, talvez? Muitas vezes sim, a gente avalia como um todo. O médico, o dermatologista vai fazer uma avaliação realmente da saúde, não só da parte estética dessas manchas, mas vai ver se elas oferecem algum risco, se pode ser deficiência de alguma vitamina ou alguma doença de pele mesmo. E essa é a diferença. E vamos tratar, exatamente. Que nós queremos colocar, né? Quando você trata com uma pessoa qualificada, aí você vai ter a certeza de que vai investigar. A investigação para fazer o tratamento. Exatamente. E, às vezes, a pessoa quer pular essa investigação e ir diretamente para um tratamento que foi falado, que viu na internet, tá? Ou que foi na farmácia da sua confiança e viu, e aí aquele aparelho
ou aquele líquido. E aí deixa passar a oportunidade de um diagnóstico de uma doença importante, né? Então é sempre importante avaliar assim. Lembrando que alguns tratamentos podem causar alergias, causar coisas. Não, as pessoas não devem ficar se automedicando, né? Porque pomadas são medicamentos, não vamos esquecer isso, Sim. né? E você pode ter uma consultoria aqui no Entre Amigos com a Stephanie, todo final de semana aqui na tela da Band, sábados e domingos, ou então diretamente nesse telefone, nesse Instagram dela. Obrigado. E agora vamos à nossa parte de saúde com a Juliana Vegas, que ela é consultora bionutricional, bióloga, geneticista e nutricionista. Bom dia! Bom Tudo bem? dia, Alejandro. Hoje nós vamos falar de um assunto metal tóxico alumínio. O que é o alumínio? Então, o alumínio, ele é um metal, né, que existe na natureza, como cádmio, mercúrio, arsênico, chumbo, né? Sim. Mas em níveis em excesso no nosso organismo, ele é muito prejudicial. Isso pode prejudicar, então, a nossa saúde também. Prejudica muito E a onde que a saúde. gente encontra? Bom, esses metais, a gente verifica mais assim, sabe as panelas de alumínio? Então, quando você vai fazer uma comida, aquele alumínio ele pode passar para a comida. Transfere. Transfere. Quando aquece, ele começa e aí transfere para a comida? Exatamente, e a gente fica se alimentando daquilo. Desodorantes com alumínio, pastas de dente, maquiagens, alguns perfumes, cremes. A gente pode, quando comprar, a gente pode ler, né? Claro que são com letras miudinhas, São. mas o excesso pode prejudicar. Prejudica e assim, no rótulo, né, está escrito alumínio, mas hoje em dia já existem vários produtos sem alumínio. Esses produtos de higiene. Por quê? Porque começou a ter uma preocupação em função dos malefícios para a saúde que o excesso de alumínio pode causar. Por exemplo, o gatilho maior é o esquecimento. O alumínio, o excesso de alumínio, ele é um gatilho para a doença de Alzheimer. Então, Olha que importante. É muito importante. E, além disso, esse metal, ele fica no sítio de ligação celular, onde deveria estar uma vitamina, um mineral. Então, às vezes, a gente vê as pessoas fazendo suplementação, né, de vitaminas e essa vitamina está sempre baixa. Por quê? Porque o alumínio, que não deveria estar em excesso no organismo, está naquele sítio de ligação onde deveria estar um elemento. Juliana, você falou uma coisa fundamental. Um tempo atrás eu tive um problema de saúde e eu tive que recuperar algumas coisas. Sim. Vitamina B12, cálcio, coisa e tal. Aí eu disse, olha, quem sabe de repente eu compro aquelas vitaminas no supermercado, na loja e tal. Diz assim, não, o excesso também pode prejudicar. Então tem que ser feito um exame e um controle de tudo isso. É verdade? Exatamente, exatamente. Então cada vitamina, cada mineral tem o seu grau de toxicidade, né? Sim. O ideal é você fazer um exame e ir num médico, né, ou nutricionista indicado para fazer uma suplementação de acordo com a sua idade, com o seu sexo, né, masculino, feminino. Existem diferenças até de absorção entre homens e mulheres, né, e o que está acontecendo no momento. Não dá para a gente simplesmente sair tomando vitamina, sabe, sem uma orientação. Porque às vezes as pessoas falam assim, é natural, né? Sabe, não faz mal. Bom, o excesso também pode prejudicar. Pode sim, e tem assim, vitaminas que em excesso são gravíssimas, como a vitamina A, a vitamina D. Pessoas que têm vitamina D em excesso têm que cuidar muito com o cálcio, né, presente nos alimentos. Então tem que cuidar, assim, todos aqueles alimentos que têm muito cálcio, não pode consumir. Por quê? Porque daqui a pouco você começa a colocar cálcio para dentro, né, das veias e artérias, e se tiver muita gordura, começa a calcificar. Juliana, eu quero
também me estender um pouco sobre um assunto. Nós que passamos dos 50 anos, tá? A gente tem muita preocupação e, às vezes, uma boa alimentação e também as vitaminas, né? Sim. Quais são as vitaminas que normalmente elas começam a baixar de nível com uma idade mais avançada? Tem alguma Certo. vitamina em especial que tende a dar uma caída com a idade? Olha, a gente tem que prestar muito atenção na vitamina D e na vitamina B12, né? Claro que com o passar da idade, o nosso intestino ele vai perdendo, né, aquela absorção. Então, cada elemento é absorvido num local específico do intestino. O intestino que regula tudo isso. O intestino, né, que vai, em determinados lugares, vai absorver. Olha, aqui ele absorve vitaminas lipossolúveis, aqui não, né? Então, assim, só que essas vitaminas, elas são de suma importância para as pessoas que têm mais de 50 anos. A vitamina D, ela é um hormônio, na verdade, né? Ela ajuda a colocar o cálcio para dentro do osso. Então, pessoas que têm mais de 50 pode começar a ter um risco de osteoporose, osteopenia, E né? tem alguma combinação de essas vitaminas? Porque, pelo que eu ouvi também, quando a gente toma uma vitamina, ela pode passar pela urina, entrar por aqui e sai imediatamente. Para fixar, existe uma combinação de vitaminas também? Sim, existem combinações e, inclusive, existem vitaminas que você não pode tomar junto, porque elas competem. Por exemplo, Vamos ferro repetir. e cálcio. Tem vitamina, Juliana, que não pode tomar junto. Não pode tomar junto. Elas se batem. competem entre si pelo mesmo sítio de ligação. Por isso que é importante uma orientação de um profissional. Porque daqui a pouco você está achando que você está fazendo bem para a sua saúde, mas não, você está fazendo ao contrário. Bom, esse foi um pequeno bate-papo com a doutora Juliana, porque você sabe que você pode consultar com ela e é muito bom trazer uma especialista para falar de muitos assuntos, né? Nós estamos agora chegando ao verão, né? Graças a Deus, hoje amanhã começa a primavera, graças a Deus. Bons vinhos a gente vai tomar, mas vamos tomar banho de mar também, Exatamente. se Deus quiser. E precisamos estar com uma cor bonita. Por quê? Esse inverno rigoroso que nós tivemos também deixa a gente um pouco assim para baixo, muito branco, né? Embora eu tome muito sol, eu vou para a praia, né, de vez em quando. Então, eu vou te falar uma curiosidade. Você sabe que a deficiência de vitamina D ela pode levar à depressão. E no nosso inverno, como a gente não toma muito sol, essa vitamina D cai. Por isso que a gente fica, sabe, mais assim... É por isso que o carioca está sempre rindo. Ai, pode ser, né? Por causa desse... Eu acho que o sol, né, e fora das brincadeiras, o sol é fundamental. Mas a gente tem que estar preparado para tudo isso. Nada melhor que fazer, de repente, ter uma consulta com uma especialista. Tem vários especialistas por aí. A nossa escolhida foi a Juliana, que você pode contatar nesse Instagram. Tem telefone também, não? Tem telefone. O telefone fixo é 51-3325-2880. 3325? 2880. E o WhatsApp 519-9309-8989. Está aparecendo tudo aqui no seu vídeo para você consultar nesse final de semana ou então na próxima semana. Se você quiser mandar um WhatsApp, não tem problema, ela vai responder imediatamente. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço sempre. Até o próximo. E feliz dia 20 de setembro. Para nós, né? Muito bem. Agora nós vamos ao Rio de Janeiro, porque eu estive com um grande cantor uruguaio que vai estar aqui em Porto Alegre dia 15 de novembro, mas ele me recebeu no camarim lá do Circo Voador, né? Ele que ia fazer um show com sua filha Julieta Rada. O Rubem Rada me recebeu e esse é o nosso encontro. ¿Quién va a cantar? Todo mundo. ¿Quién va a soñar?
¿Quién va a tocar la melodía del amor? Todo el mundo. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Oi, gente, estamos aqui no camarim do Circo Voador, um grande momento dos 80 anos do maior músico do Uruguai de todos os tempos, Rubem Haver. O maior porque ser o mais viejo de todos, ou por quê? Não, é porque você canta a música que todo gaúcho gosta, todo brasileiro gosta, que é o candombe. Vamos arriba. Vino por primeira vez aqui a tocar como Rubem Haver a Rio de Janeiro. A primeira vez que eu vim com Julieta, minha hija, Ada. E aqui está gravando. Está gravando ela e eu que vim acompanhar ela. Agora vim depois de tantos anos esperando de ser um concerto em Rio de Janeiro. Chico César lhe convidou? Sim, ele sim me convidou, mas ele me deu umas canções. Mas eu tenho 82 anos e não me lembro disso. Somente o que canto eu. Algo quando venga esto que falei aparecer. Olha, só me lembro. Não diga a palavra mágica. Eu te peço, por favor, não diga a palavra mágica. Não diga a palavra amor. Eu vou recitar, porque a melodia não sei. Bom, Daniela Mercury, quando esteve no Enjoy Punta del Este, ele chamou para fazer músicas e o público do Uruguai fez isso aqui. Isso aqui, que é? É a clave do candombe. A clave do candombe. Claro. Que é o som que o gaúcho brasileiro gosta quando vai para o Uruguai, principalmente para os bairros Sul e Palermo. Palermo estão os tambores, aí está a cultura maior do Uruguai, o candombe. E também o candombe é parente da milonga e do tango, que trajeron os negros africanos a Uruguai. E que nem eu, não sei se alguém sabe de onde nós vinimos. Eu penso que pode ser de os países que falam português, como Portugal, e esses países que tiveram muitas colônias, não? Sim. E traía muitos escravos para aqui, muitos para o Brasil, porque todos os escravos que foram para o Uruguai são Silva, da Silva, Moraes, todos apelidos de brasileiro, não? De português. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Todo brasileiro, quando vai lá para o Uruguai, ele sente uma corda de tambores e sente o Uruguai vibrar, né? Todo mundo diz que quando toca candombe, o Uruguai fica alegre. É verdade? É totalmente alegre, fica alegre. Também a gente, como pode dizer, já há uns 10, 15 anos atrás, o candombe começou a tocar-se em todos os bairros. Antigamente, os negros tocavam um tambor e as mulheres finas do branco, já estão. Os negros com os tambores, mas bailavam, viste? Outra vez com os tambores. O ombro começava a acompanhar. Acompanhar, claro. Agora tem em todos os bairros Paquete, pode ser Copacabana, Ipanema, todo. Sim. Todo mundo toca candombe na rua. Os médicos, psicólogos, engenheiros, todo mundo toca candombe. Então, agora é uma felicidade, porque saem as mães, os pais, os avós, saem todo mundo a bailar candombe. Eu acho que eu vou pedir para o diretor do Enjoy de levar você também agora, porque agora muitos brasileiros começam a ir para Punta del Este e o Uruguai tem que tocar candombe cada vez mais. Sim, eu sei que sim. Para ser alegre. Nós temos a possibilidade, vamos tocar também no meio e meio em Uruguai. Agora nos primeiros dias de janeiro. Sim, vamos tocar aí também. Então, mas tem que ter mais, tem que ter muito mais. E Porto Alegre, pronto, vamos estar aí, hein? É mesmo? Com Julieta. Com Julieta. E eu vou acompanhar a Julieta. E eu vou ser o mestre de cerimônias para isso tudo acontecer. Totalmente. Obrigado mais uma vez. Obrigado que, olha, quero dizer que ele concedeu esses minutos pra gente no camarim, há poucos minutos começar aqui o seu show. E quero
dizer que uma das coisas que mais desejei na vida, de todo o tempo que eu trabalhei para o Uruguai, foi lhe conhecer. Lhe convidei para um café da manhã. Me lembro. Demos entrevistas. Você foi muito gentil durante a pandemia de gravar mensagens para os gaúchos. Muito obrigado. Obrigado a você também. Tenho certeza que sua mãe, que era da fronteira... Minha mãe da Santana Livramento. É verdade. E estou aqui tratando de deixar o espírito de minha mãe aqui no Brasil. Que bom, seja muito obrigado, porque estamos... Sabe como que chama meu programa? Não. Entre Amigos. Entre amigos. Aí vá. Que Tchau. beleza, que beleza, que beleza. Quando bate nos tambores, eu já fico arrepiado. Obrigado. Obrigado, Rubem. Obrigado. E nós, daqui a poucos dias, vamos passar para vocês todo o serviço, onde vai se apresentar a Julieta Rada com a participação do seu pai, Rubem Rada. Nós vamos a um rápido intervalo, vamos falar de vinhos. Olha, já tem o livro em mãos aqui do Michael, que vem desvendar o mundo do vinho aqui pra gente. E nós vamos falar sobre a presença da Alessandra Ambrosio em Milão. Nós vamos falar sobre muitas coisas interessantes logo depois do intervalo. Não sai daí porque eu volto já. Estamos de volta aqui no Entre Amigos e nós vamos falar de esse livro, 101 livros? 101 vinhos, aliás, brasileiros. Com Michael Waller, tudo bem? Michael, seja muito bem-vindo. Eu te acompanho semanalmente lá na Rádio Band News FM com a Ana Cássia e com o Vicente no Happy Hour, que tu faz um bate-papo sobre o mundo dos vinhos, né? Exatamente. Há quanto tempo já? Obrigado pelo convite, né? Tua estreia na TV aqui, não? Estou, como é que é? Estou indo para a porta do lado, quase assim, podemos dizer, né? Vizinhos aqui de estúdios, né? O estúdio fica do lado aqui na PUC, né? Então, desde 2021, com a coluna Viva o Vinho, dentro do programa Happy Hour, a gente começou sempre com muito, tentando desvendar os segredos, tentando falar de um jeito descontraído, descomplicado, né? Sim. E eu tenho dois super parceiros ali, que é a Ana Cássia e o Vicente Medeiros, que sempre me ajudam ali me ensinaram a fazer rádio, né, nesses 4 anos, né? E são... Não, mas é bom, Michael, porque, na verdade, a gente não está fazendo propaganda de vinho algum, mas simplesmente passar dicas, né, sobre sabores, coisas assim, né? Então, e hoje, por ser dia 20 de setembro... Tu trouxe uma homenagem de vinhos gaúchos, né? Exatamente. A gente quero falar da Universos, esse novo espaço de Porto Alegre que reúne... Universo, o que é uma livraria? Reúne, é uma livraria, é mais que uma livraria, eu digo que é um presente que Porto Alegre ganhou, porque é um espaço que o livro está em evidência, está em foco, ele te abraça quando tu chega lá, mas ele também tem um espaço para arte, exposição de quadros, de arte, uma adega, que é aí que eu me encaixo, uma adega com mais de 220 rótulos, né? E dá para beber lá no espaço? Exato, e ainda temos um café operado pelo Jean-Pierre, onde tu pode beber. É a Alameda Eduardo Guimarães, número 100, num espaço, numa rua aqui ali. Em Porto Alegre. Exato, uma quadra da Carlos Gomes, uma da Nilo. Essa é uma rua que sai na frente do Shopping Bordaza, que é um empreendimento bem legal, sustentável e tal, que vai inaugurar em breve. Sim, então é num local que Porto Alegre vai frequentar muito nos próximos anos, né? Sim. E a Universos, eu estou trabalhando há 10 meses, foi inaugurado algumas semanas atrás. E tu trouxe uma notícia boa aqui, o livro O Tempo e o Vento. Aí tu estava comentando com o Vitor Hugo, né, desse livro, e lá temos os 3 volumes, temos ainda... a livraria tem mais de 5 mil títulos, tem bastante diversidade, né, e diversidade também foi uma demanda da adega, na adega também temos isso. Tem alguém chamando do outro lado que quer participar. Vamos ver quem é? Olá, Alejandro. Olá, telespectadores do Entre Amigos. Muito obrigada, Alejandro, por este convite para eu e Vicente estarmos aqui com vocês. Olha, o Michael Waller, toda sexta-feira, ele fala muito sobre vinhos com personalidade. A minha pergunta hoje é para o Michael nos explicar, afinal, o que é um vinho com personalidade?
Obrigado, Ana Cássia. Você viu? Ela tá lá no Galpão Crioulo da Band. Tá no 20 de setembro, No 20 de setembro. Exatamente. A Ana é uma Qual querida. é o vinho com personalidade? O que acontece? A gente tenta trazer algumas expressões mais práticas, às vezes mais lúdicas para falar de vinho, né? A gente não quer só ficar falando acidez, tanino, corpo, então a gente traz muita comparação com... O que é personalidade no vinho? O que é personalidade? Vamos lá, é um vinho muito único, um vinho que reúne características que são só dele, que não é fácil de encontrar. Então, às vezes a gente brinca, um vinho de personalidade, que é diferente da maioria. Que pode ser um Merlot, pode ser um Taná. Pode ser qualquer variedade, qualquer tipo. Aqui a gente tem 4 vinhos de personalidade. Vamos falar deles? Vamos falar. Foi me dada a missão vinhos para degustar no 20 de setembro. Então, aquele é uma espumante, né? Começamos com espumante. Por quê? Para brindar. Para brindar, mas porque hoje o Rio Grande do Sul é referência, não só no Brasil, mas como na América Latina, em produção de espumantes. A região da Serra Gaúcha, e esse especificamente é de Pinto Bandeira, é muito reconhecida na produção de espumantes. E aqui a gente tem um vinho que é uma obra de arte, né? O rótulo é uma obra de um... Olha do jeito que ele toca ali, ó. Ele coloca o dedo, porque esse buraco, né? Ele foi feito não é por acaso, né? Não é por acaso, né? Não é uma falha. E esse aqui é um vinho lá da Dom Giovanni, que traz, então, Que lindo rótulo. Um artista local faz o rótulo aqui, uma homenagem à Dona Bita, que é a matriarca lá desse projeto. projeto. Vamos ver se a gente consegue mostrar o rótulo, agora que está sozinho ali, ó. Então, esse rótulo é lindo, né? É lindo, Michael? E isso aqui é qualidade. Hoje o Brasil é reconhecido por fazer grandes espumantes, né? Que linda essa... É uma obra de arte, É uma né? obra de arte, Saímos do espumante, que é referência hoje gaúcha. Esse é Brut? Esse aqui é um Nature, esse aqui é um... Não, mentira, te minto, esse aqui é um Brut, Brut. Que é o preferido, né, das festas. Sim, né? com certeza, é o que mais... Eu gosto do moscatel. Também gosto. Eu não tenho preconceito, sempre digo, exato. Né? E a maioria dos consumidores também começa tomando moscatel e depois vai indo pelos mais secos, né? Embora as pessoas capacitadas como tu ensinam que o moscatel acompanha a sobremesa, né? Ah, sim, isso é verdade. Mas eu Normalmente faço o que eu quiser, porque eu acho que... Sabe o que eu acho, Michael? Se tu me permites, não sei, me corrija se eu estou errado. Vamos lá. A etiqueta é a gente que faz. Perfeito, é isso aí. Sabe que tem aquela máxima, né? O melhor vinho é aquele que tu gosta. Eu sempre digo, concordo, desde que tu esteja aberto a tomar outros, né? Claro. Se tu não criar preconceitos na tua cabeça, tá sempre aberto a experimentar, aí no final tu decide o que é melhor, né? Então esse é o mais importante. Só para terminar, tem 2 aqui, então, um vinho branco chamado Chimango. Que linda essa garrafa. Lindo, né? Uma obra de a bolhadeira arte. aqui, né? Então, nossa! E é uma dupla, do mesmo produtor, Chimango e Maragato. Nada mais, né? Indicado para o 20 de setembro, né? E em que região do Rio Grande se faz? Olha que legal, essa é uma vinícola de Flores da Cunha, que eles compram vinhos de diferentes regiões do estado. Principalmente nesse aqui no tinto, que é o Maragato, ele faz isso, ele compra da Serra Gaúcha, da Campanha, da Serra do Sudeste, para reunir realmente diferentes regiões numa garrafa só. E isso aqui eu acho que é muito simbólico da produção do vinho gaúcho, que enfim, a rotulagem, né, os nomes, mas também essa ousadia aqui de tentar mostrar numa garrafa diferentes regiões. Por esse lindo, essa dupla linda, né? Dupla revolucionária, né, podemos dizer. Agora, essa garrafa está espetacular. Quase um perfume, né? Podemos dizer que é um perfume, Parece uma garrafa daqueles licores portugueses, né? Boa, vinho do Porto, vinho né? do Porto, exato, né? É isso aí. Então, esse aqui eu acho que também trouxe como representativo da atual produção de vinho gaúcho, porque são os novos projetos. De onde que é feito? Esse aqui é dos altos, na verdade é de Flores da Cunha também, de um produtor que lançou esse ano. E aqui tem muita ousadia. Além da garrafa, isso aqui é um vinho laranja. O que é um vinho laranja? Não, é feito com laranja, né? Exatamente. Ele tem uma cor âmbar. E a única diferença do vinho branco, por exemplo, é que aqui a uva branca fica mais tempo em contato com a casca, dando essa tonalidade âmbar. E aí eu digo, né? Exato. E aí eu digo, esse é o vinho gaúcho, é o vinho que tenta, dos jovens, que tentam trazer novidade. Mais uma novidade, uva Vermentino, uma uva italiana que o cara foi lá e plantou e queria fazer esse vinho. A temperatura dele, fresca?
se toma pela etiqueta, como tu disse, pela etiqueta se toma mais parecido com o tinto, porque ele é um branco, ele acaba sendo um branco mais encorpado, etc. Mas eu, por exemplo, gosto de refrescá-lo, então é isso aí. É experimentar e ver como é que tu te adapta melhor ao vinho. Tu sabes que quando eu olho para essas garrafas, eu quero puxar a sardinha para o meu assado, se tu me permites, homenagear a família Carral, o Juan Carral, que trouxe a questão do vinho fino para o Rio Grande do Sul. Exato. E trouxe a ideia das garrafas bonitas. Sendo que a garrafa que ele trouxe, até hoje ganha prêmio de design no mundo, né? Que é mais achatada, coisa e tal. E que o legado foi deixado ali em Caxias, no Chateau La Cave. Perfeito, eles são historicamente, na década de 60, 70, eles começam, eles são muito importantes. Até hoje eles têm uma vinícola, a parte da família tem uma vinícola na fronteira ali. 2 filhos. Exato, né? Cerro Chato. Cerro Chapéu, né? Cerro Chapéu, obrigado. E o enólogo é professor da universidade, então realmente... E 2 são... Porque quando o pai faleceu, a família se separou e eles já tinham pensado, até porque eles trouxeram essa história, né, da garrafa, de sair do garrafão, né, e tentar o vinho fino para ter um lucro maior, e depois eles migraram para aquela região, né, não me lembro, Bagé, se não me lembro, eu acho que era Bagé. Hoje a Cerro Chapéu é ali na... Sim, não, mas primeiro foi Caxias, depois migraram para Bagé e depois se deram por conta daquele espaço lindo que era Livramento, Rivera. O Ignácio Carral é um pesquisador e ele desenvolve várias pesquisas em termos Ignácio, de... Ignácio. Porque em espanhol é Ignácio. E o Francisco, desculpa, e o Francisco Carral é o professor, né? Sim. Que é o pesquisador e tal. Então é uma família bastante importante. Carral, né? Uma querida. É uma querida, mas eu queria, se tu me permitisses, e tu que entende de vinhos, mas como eu entendo desses laços uruguaios e gaúchos, que um tal de Juan Carral, quando migrou para cá, trouxe essa linda história de esquecer do vinho de garrafão, que dava poucos pila, né? Ele dizia poucos pila, e trouxe o design, de qualidade. Porque você está trazendo 4 lindas garrafas com um design fantástico, né? Se tu me permites, tão lindas essas garrafas também, né? E que representam vinho gaúcho e, mais importante, não posso deixar de dizer, todos vinhos lá da Universos. Que essa é uma das características... A faixa de preço, sou rico, pode pagar? Não, esses daqui começam agora não vou me lembrar bem de cabeça, mas a R$170 e vão talvez aqui mais caro, um vinho de R$360, né? Mas é importante falar que lá na Universos a gente tem, nossa meta sempre foi a diversidade. Eu quero vinho para um dia a dia, para um almoço, para acompanhar. A gente tem taça R$20, por exemplo. R$20 tu toma uma taça de um bom vinho português, junto com o teu almoço, ou junto com o teu lanche, café da tarde. E aí tem ícones de Bordeaux, Haut-Brion, Chateau Latour, que é para colecionador. Mas a gente tem, sempre teve isso como premissa lá da Universos, ter diversidade. Para todos os gostos e para todos os bolsos, né? Tem outra pessoa na ponta da linha querendo falar com o Michael. Bom dia, Vicente. Oi, Alejandro. Oi, Michael. Tudo bem com vocês? O Michael Valer, todas as sextas-feiras aqui na Band News FM, na coluna Viva o Vinho, ele descomplica um pouco desse universo que é gigantesco, tem muita coisa e ele tenta sempre, toda sexta-feira, traduzir um pouco para nós, descomplicar um pouco o mundo dos vinhos. E por isso eu quero, três sugestões, tá? De vinho ou espumante, fica a teu critério, tá, Michael? E no preço legal, tá? Até 100, até 200 e até 300. Pode ser? Valeu! Ele não pode vir com uma pergunta, né? Tu viu? Já encaixou 3, né? Mas ele faz isso sempre. Mas que bom. Que bom. São as 3. Vamos lá, então. Até 100. Hoje a Universo está com um espumante rosé que está fazendo sucesso, um private label, um rótulo da casa, né? É um espumante rosé feito de Merlot, Pinot Noir e Chardonnay. Uma maravilha, R$90, 90 e poucos reais. Até 100 já deu. Espumante lindo. Duas até 100, pode ser? 2. Forte Ombrone, um tinto toscano, frutado, encorpado, uma delícia. Da Toscana, italiano.
Exato, uma garrafa bonita. São Giovese com um pouquinho de Syrah na faixa dos 80 e poucos reais. 2 dicas boas, hein? Até R$200, um vinho que eu estou apaixonado, Filipa Pato, uma portuguesa, tem um projeto com o marido na região da Bairrada, uma região portuguesa um pouco mais fria, que chove mais, então faz vinhos mais elegantes, mais frescos, com acidez, que te faz salivar. Aquela que tu toma a garrafa conversando sem notar. Filipa Pato dinâmica na faixa dos seus R$170. Que bom. E detalhe, vinho orgânico, sem... Maravilha. Bom, você viu que não precisa ir para a Toscana para, de repente, degustar um vinho, mas eu quero dizer que Ficamos devendo R$300. Posso fechar? Calma, que agora eu vou trazer uma imagem linda de uma modelo que esteve em Milão, que é a capital da moda mundial, a Alessandra Ambrosio. Essas imagens mostram da participação dela na feira Mican, num espaço da Visano, uma marca que está fazendo sucesso em mais de 180 países, uma fábrica uma marca da Calçados do Beira Rio, com 11 unidades Fabris no Rio Grande do Sul, empregando mais de 20 mil pessoas aqui no estado e levando então esse calçado para milhares de lojas, e que a brasileira Alessandra Ambrosio esteve lá, né? Muito lindo. Mas quer saber mais? Tem essa linda coleção à sua disposição. Roda VT com a Alessandra Ambrosio. Espetacular, né? Essa coleção da Alessandra Ambrosio para Visano, que você pode ir agora, nesse final de semana, numa das lojas, conhecer esses lindos lançamentos de primavera, porque a primavera já é nesse final de semana e você tem que estar linda, maravilhosa, ou quem sabe um presente de um vinho com um sapato, né? Perfeito. E tem um vinho de 300 pila? Tenho. E que bom esse VT, né? Porque daí tira nossa latinha também, né? Verdade. Alivia a audiência, né? Mas então, para fechar, que vai muito bem com sapato, com moda, até 300 um Chablis. O que é um Chablis? O que é Chablis? É uma região francesa que é tida como a principal produtora de chardonnays. Então, vinhos brancos à base da uva chardonnay, a referência mundial Chablis. E lá a gente tem um produtor chamado Bordet, que vai encontrar um Chablis na casa dos seus R$290. Tem muita história Chablis, solos... Da mesma forma que tem a região da Champagne, né? Perfeito. Tem a região... De Chablis. São vizinhos. São vizinhos, tem muitas similaridades de terroir, enfim, de solo, etc. E é um baita presente. Presente para tomar também, né? Bom, presente você pode dar para você ou então para sua família. Quem tem a sugestão é Jefferson Festenal, diretamente da Kia São Motos. Bom dia, Jefferson. Leandro Malo, vamos falar do Stonic. Stonic da Kia é o primeiro híbrido que veio para o mercado brasileiro, que não precisa carregar na tomada, na nova versão agora. Com o ADAS, que é o assistente de direção, se tu esquecer de frear, ele vai frear por ti. Quando tu for trocar de pista, ele vai sinalizar com o volante tremendo, tá? Que tu tem que dar o pisca, se tu der o pisca, ele vai ir para outra faixa normalmente. E esse veículo tem um modo velejar. Tu tá acelerando o carro, tu tirou o pé do acelerador e ele entra nesse modo velejar, que consome 0 de combustível. Tem a mais economia, em torno de 30% a mais de economia, com o híbrido leve da marca Kia, o Stonic, que está aqui na Kia São Motos, na Avenida Ipiranga 8113, ou liga para cá no 3382.600, que um dos nossos consultores vai te atender. Kia, movement that inspires. Obrigado, Jefferson, e eu quero dizer que eu já tive um Stonic amarelo, lindo, né? Super recomendo, porque tudo que o Jefferson falou
e principalmente a economia e o desempenho fantástico que tem esse carro, né? Esse carro é um dos carros mais tecnológicos que a Kia já produziu e é um carro muito acessível, né? E você sabe que é um carro híbrido, você tem a segurança de que se você precisar viajar, como eu viajava para Punta del Este, né, eu podia então carregar gasolina no meio do caminho, mas também tem uma bateria que se reabastece justamente automaticamente, você não precisa botar na tomada. Se você quiser conhecer este lindo carro Stonic, vá até a Ipiranga 8113, faça um test drive com a equipe do Jefferson Fessenal e você pode colocar o seu carro como entrada e financiar o resto. Quero falar agora desse livro 101 Vinhos Brasileiros. Está à venda lá na livraria? Está à venda na Universo, está à venda na Amazon. Aqui né? vocês vendem tudo sobre os livros, sobre os vinhos. Exato, aí é foco na produção nacional de vinhos, que vem se desenvolvendo, vem aumentando qualidade, né? Cada vez mais. A primeira edição desse livro foi em 2021, essa é a edição mais recente. Livro mais vendido da Amazon por diversas vezes. Realmente, o brasileiro está muito curioso em falar de vinhos brasileiros de Michael Valle. Michael Valle. E o Brasil está muito, muito curioso por saber mais dessa produção nacional, né? E dá para encontrar mais lá na Universos, que vamos estar esperando todo mundo com uma boa taça de espumante. Que bom. Michael, eu quero celebrar a tua participação na rádio e aqui com a gente, porque como é bom também valorizar todas essas famílias que plantam, que colhem, que produzem, né? E quanto a gente tiver mais conhecimento, mais o vinho vai ser usado e valorizado, né? Para festas, para eventos, para comemorar a alegria. Obrigado por ter trazido o trabalho de milhares de pessoas que trabalham com a uva, que vieram com os imigrantes que estão, ou nesse ano, completando 150 anos da imigração italiana, e que foram eles que trouxeram a alegria da uva e do vinho, uma cultura que representa o Rio Grande do Sul. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite e que bom que tu está falando nisso, né? Porque a gente fala muito de vinho, de cultura, de todas as questões técnicas, mas lá atrás vinho é agro, é do colono, é do produtor rural, né? E como é importante tu evidenciar e como é importante a Bandeirantes, a rádio, a TV dar espaço para falar dessa cultura que é tão genuína. Nós agradecemos. Né? Muito obrigado. Chegamos ao final do nosso encontro. Muito obrigado pela sua participação, a sua vinda nesse final de semana muito especial, um horário diferente. No próximo final de semana eu te espero, eu e você, para tomar o café às 9 horas da manhã no próximo sábado. Obrigado pela sua companhia, fiquem na Band, bom final de semana, bom feriado, feliz 20 de setembro, tchau!